Miranda era um concelho pobre e eu descobri na altura que havia muitas crianças com dificuldade de aprendizagem e nessa medida, porque também tínhamos aderido à União Europeia, pensei que se podia criar uma instituição que apoiasse essas pessoas, essas crianças e essas famílias, e foi assim que nasceu a Fundação A Primeira Ideia. Tive o apoio da Arcil, da Lausanne, institucional, porque já trabalhavam nesta área, e depois as pessoas de Miranda escolhiam um grupo que começou a trabalhar comigo e muitos deles mantêm-se hoje a trabalhar comigo e a partir daí fomos criando outras respostas para outras necessidades que foram surgindo. Começou exatamente há 30 anos com essa preocupação primeiro da formação profissional para crianças com essas dificuldades de aprendizagem, para as habilitar com treino a poderem desempenhar uma profissão, não serem um peso para a sociedade e poderem ser integrados na sociedade pelo trabalho, em artes e ofícios tradicionais, foi as primeiras áreas, e a partir daí pensámos em idosos, depois em doentes mentais, depois em crianças, em jovens, foram-se seguindo as várias valências. Nós nunca tivemos muitas dificuldades, porque nós surgimos já numa fase em que Portugal tinha aderido à União Europeia e por isso havia dinheiro de Portugal e dinheiro da União Europeia para apoiar estes investimentos. E acabou sempre por ser multiplicado em respostas sociais para aquelas pessoas que mais necessitavam. Nós temos aqui exatamente uma instituição que nasce desses recursos da União Europeia disponibilizou para Portugal e que nos permitiu ir desenvolvendo um projeto de acordo com aquilo que eram as necessidades e aquilo que nós sentíamos que eram as preocupações das pessoas mais necessitadas e mais carenciadas. Este é o primeiro. É um centro social comunitário numa lógica de convívio intergerações, o que para a época era revolucionário. Era colocar no mesmo edifício pessoas, crianças, adultos, jovens e idosos a frequentar o mesmo espaço. Para a época era revolucionário. Outra lógica que nós tivemos neste edifício, e que também foi revolucionário, foi a integração das pessoas e a inclusão das pessoas especiais. Isto é, em vez de nós criarmos uma instituição só para deficientes ou só para doentes mentais, nós encarámos desde o início que os deficientes e os doentes mentais deviam conviver com todo o resto da sociedade e com as restantes pessoas neste centro social comunitário, partilhando as respostas com os outros e transformando-os a eles em trabalhadores que contribuíam para o desenvolvimento da própria organização. Isto é, eles não são, nunca foram um peso para a instituição, são sempre agentes de desenvolvimento e motores de desenvolvimento da própria instituição. Nomeadamente, quando falamos de deficiência, pessoas com doença mental ou as pessoas que estão normalmente excluídas do mercado normal de trabalho, porque há pessoas que estão excluídas do mercado normal de trabalho e não são deficientes nem doentes mentais, por problemas familiares, comportamentais, de educação, acabam por não ter o treino que lhes facilite ou os conhecimentos que lhes facilite a inclusão. E nós tentamos sempre que o nosso emprego e o nosso crescimento, para além de responder a necessidades específicas de determinadas populações, sejam também uma oportunidade de empregar estas pessoas para que sejam elas deixarem de ser um peso para o Estado, para a sociedade, para serem agentes de desenvolvimento e produtores de riqueza, mas satisfazer necessidades de outros. Por isso, no fundo, uma economia circular e com pessoas a circularem dentro da própria instituição. Se nós pensarmos numa lógica meramente economicista ou mercantilista, é evidente que uma pessoa com deficiência não produz tanto como produz uma pessoa dita normal. Agora, a pessoa com deficiência ou com doença mental pode ter uma grande capacidade de dedicação, pode ser um trabalhador que, funcionando ligeiramente mais lento, produz muito bem e, acima de tudo, tem outra coisa que os outros não têm, é a noção de que a sua dignidade pessoal é restabelecida por este ato. Quando tem uma oportunidade de ter um emprego, bate-se por ele, trabalha-se e dedica-se. São exemplares. E tanto mais que nós temos aqui aquela situação dos 24 campeões que revela isso. Nunca tivemos dificuldades. Nós tivemos
às vezes, circunstâncias que não nos facilitaram a vida e que nós tivemos que ultrapassar. Mas não foram, de facto, obstáculos. Foram, no fundo, estímulos que até nos ajudaram a ser melhores. Isso tem um significado importante, que é, normalmente nós achamos que todos os serviços, sejam de educação, sejam de saúde, sejam sociais, devem ter pessoas com boas habilitações técnicas e que sejam pessoas competentes nessas áreas. Nós achamos que é importante que nós tenhamos equipas multidisciplinares a tomar conta de doentes, deficientes, doentes mentais, pessoas que necessitam, crianças que necessitam de apoio. Nós exigimos, em sentido figurado, que cada um destes técnicos perceba que se der carinho e bondade, se der um pouco de si, consegue duas coisas. Que a pessoa que ele ajuda seja mais feliz e que ele próprio seja mais feliz. O técnico deve perceber quando se entrega com bondade aos outros. Nós temos equipas multidisciplinares com enfermeiros, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, técnicos de serviço social, terapeutas da fala, fisioterapeutas, médicos de várias especialidades. Tudo isso faz parte das equipas que estão a responder às diferentes necessidades, sejam crianças, sejam jovens, sejam idosos, sejam pessoas com deficiência, com doença mental, com todo os tipos de características, até de gerações, porque nós também temos várias situações em que nos dedicamos, por exemplo, no caso do envelhecimento ativo e outras, em que nos dedicamos a pessoas perfeitamente normais, e volto a dizer entre comas, mas que beneficiam de uma instituição que corresponda a algumas necessidades ou os desafia a ser melhores. Por exemplo, no caso do envelhecimento ativo, no caso da Universidade de Sénior, é isso que acontece. Nós temos pessoas que são, dentro da instituição, que são idosos, mas ainda muito ativos, que quando vêm para a Universidade de Sénior vão continuar a sua vida a aprender e vão atrasar um processo de envelhecimento incapacitante. E isso é muito importante, mesmo sendo pessoas completamente inseridas na sociedade. Miranda tem tido um sucesso, porque a nossa Universidade de Sénior já ganhou por 3 vezes concursos nacionais e por isso já por 2 vezes realizámos em Miranda, por 2 vezes os encontros nacionais de Universidades Séniores em Miranda do Corpo, fruto dessa circunstância. Nós não diagnosticamos deficiências. Nós, na instituição, quando olhamos para uma pessoa com necessidades especiais, o que nós tentamos descobrir são os talentos que ela pode ter. O que é que ele pode fazer que possa ser útil para ele e possa ser útil para os outros. Na instituição, tudo é transparente. Não há segredos nem secretismos dentro da instituição. Nós tentamos que as pessoas que estão a viver cá dentro não se transformem num gueto. Nós tentamos que as pessoas que vivem nas suas próprias casas na comunidade viessem à instituição para convivermos todos em conjunto e não deixarmos que se transformasse num gueto. Nós vivemos numa sociedade muito egoísta. E numa sociedade que assenta muito nos direitos individuais. Somos muito educados nos direitos. Os direitos da igualdade, o direito da liberdade, e quase ninguém nos ensina os deveres que nós temos, os deveres da fraternidade que temos para com os outros e para com a comunidade. E houve valores de civilização que nós deixámos cair um bocado em desuso, caíram fora de moda. O que nós tentámos nas nossas valências foi recuperar palavras e valores que são fora de moda, para mostrar que não há nenhuma sociedade que possa funcionar bem se não os preservar. E por isso às nossas valências nós damos valores como a sabedoria, gratidão, compaixão, igualdade, fraternidade, liberdade, respeito. E esses valores não podem ser esquecidos na nossa sociedade. Temos uma valência que apoia mulheres grávidas em situação de pobreza ou com filhos, que se chama Cruz Branca, porque Cruz Branca foi o hino da primeira ordem religiosa, os hospitalários, que teve estas preocupações sociais no mundo cristão. E o outro é Cristo Redentor, que é uma residência para idosos, porque muitas vezes as pessoas falam de Cristo, mas não percebem que aquilo que é mais essencial na cultura cristã é exatamente a ideia da redenção, e por isso chamamos Cristo Redentor.
tentamos que tenham percepção destes valores, que todos os técnicos e todos os trabalhadores trabalhem com qualidade técnica e com bondade. Esse é o nosso objetivo. Mas, como em tudo, é evidente que há um caminho que temos sempre que fazer. Sim, temos justiça social em duas áreas. Uma delas é que os utentes pagam de acordo com as suas capacidades financeiras ou das suas famílias. Mas, por outro lado, também temos outro princípio de justiça, que é mesmo as pessoas com níveis grandes de incapacidade, que não podem desempenhar efetivamente uma profissão, mas que desempenham tarefas que são úteis à comunidade ou úteis à Fundação, nós tentamos que eles tenham um prémio monetário que os incentive nesse trabalho. Eles sentem que estão a produzir qualquer coisa e nós compensamos sempre de acordo com essa produção ou com a sua capacidade de dedicação, porque às vezes eles quase não produzem nada, mas são tão dedicados que nós atribuímos um prémio monetário para, no fundo, estimular essa dedicação e essa percepção que eles têm de que exercem uma profissão e um trabalho exatamente em igualdade com as outras pessoas. Nós não os convencemos, eles é que vêm por seu estímulo e porque isso também os realiza, e penso que é extremamente importante. Nós temos dois tipos de voluntários. Temos voluntários completamente gratuitos, que não recebem nada, e temos voluntários que recebem um pequeno prémio monetário, que nunca pode ultrapassar 100 euros por mês, para os compensar das despesas que têm nas deslocações, para beber um café, nos transportes, e há uma compensação. Em todo caso, estes dois tipos de voluntários são fundamentais para a instituição. Primeiro, porque desempenham trabalho muito importante e contribui para o sucesso da instituição. Mas depois tem outro aspecto que ainda é mais importante. É que cada voluntário, ao trabalhar dentro da instituição, no fundo é um auditor externo, é um olheiro, que chega dentro da instituição e observa o que está bem e mal, mas como ele não depende da instituição, nem depende corporativamente dos outros colegas, pode apontar defeitos à organização e ao trabalho dos outros colegas e, no fundo, serem um estímulo a eu prestar serviços a utentes que eu percebo ao fim do dia que, se não fosse o meu trabalho, as pessoas não eram tão felizes como são. E isso é um pagamento extra extremamente importante. Foi acontecendo naturalmente e ocupando espaços vazios. Nós não temos um princípio dentro da instituição que não lançamos nenhum negócio que seja concorrencial com um outro negócio existente. Porque não queremos prejudicar a vida a nenhum empresário, nem nenhuma empresa que esteja hoje instalada, que seja aqui, seja em Coimbra, seja noutro sítio que nós nos possamos encontrar. Mas a lógica é porque nós somos de assistência, por isso prestamos apoio caritativo às pessoas, mas desde o início nos assumimos como desenvolvimento. Isto é, na nossa opinião, nós pensamos que para combater a pobreza, acima de tudo, é fundamental criar riqueza e criar emprego para pessoas e, por isso, criar estruturas empresariais que criem esse emprego e sejam sustentáveis sem depender do Estado. E é assim que temos vindo a criar vários investimentos, desde o Parque Biológico da Serra da Lousã, ao Restaurante Museu da Chanfana, ao Hotel Parque, neste momento, um fabrico artesanal de sabonetes, ou em Coimbra, o São Paulo School. E agora diz-me assim, então, mas porquê é que em Miranda não havia nenhum restaurante e não havia nenhum hotel e em Coimbra não havia nenhuma escola para vocês criar o São Paulo School? Haviam, mas o nosso restaurante Museu da Chanfana é o mais caro em Miranda, isto é, não concorremos com os outros porque nós dedicamos a um patamar mais elevado. O restaurante não concorre com os outros restaurantes, porque sendo o mais caro e sendo melhor de qualidade, destina-se a um público que muitas vezes vem mesmo de fora consumir a Miranda e que não viria se não fosse um restaurante. O mesmo acontece no hotel. O nosso hotel é de 4 estrelas, também é o mais caro, é neste momento o que está melhor classificado no Booking em termos regionais, também é bom para isso, mas não concorremos com os outros, estamos num patamar diferente. Para um tipo de turista que não viria à Miranda se não houvesse este tipo de resposta. Acontece o mesmo em Coimbra. Em Coimbra tem belíssima escola pública e belíssimos colégios de grande qualidade, mas não havia nenhuma escola internacional bilingue. Nós vamos preencher uma lacuna. Vamos, no fundo, dotar Coimbra de um estabelecimento de ensino que Coimbra não tinha e que a coloca no patamar de Lisboa, do Porto, Setúbal e Braga. Ou seja, faz subir Coimbra de divisão, coisa que não acontecia. Por esta lógica de desenvolvimento local, criação de emprego e, acima de tudo, porque nós cada vez mais temos de ser uma organização que
beneficiando das ajudas do Estado e da União Europeia, temos que ser sustentáveis e temos que criar mais emprego para mais pessoas excluídas e pessoas normais. E para criarmos mais emprego, respondermos mais a essa necessidade e desenvolvermos mais a região, temos que ter negócios exatamente como temos na agricultura. Com uma lógica sempre. É bom não nos esquecermos. A instituição não tem fins lucrativos. Por isso, sempre que tiver saldos em qualquer negócio, esses saldos não remuneram capital, não são distribuídos aos sócios, entram num mielheiro que nos permite todos os anos fazer novos investimentos. Muitos deles têm pessoas que saíram da Fundação e que são pessoas com deficiência ou doença mental. Quase todos os trabalhos do Parque Biológico estão nessa área. Mesmo as pessoas da agricultura são pessoas, muitas delas, com necessidades especiais. Agora, é evidente que também há outros locais onde nós não podemos pôr pessoas muito especiais. Eu não posso pôr determinadas pessoas a serem empregadas de mesa quando estou a falar de um restaurante de um determinado tipo, ou num hotel. É suposto eu chegar a uma recepção e ter um serviço de um hotel de 4 estrelas. As pessoas não vêm para ajudar pessoas numa situação de necessidade. Por isso, eles vêm para ter um serviço de qualidade. E nós, quando estamos aí, seja no Colégio no São Paulo, em Coimbra, seja no hotel, seja no restaurante, nós estamos a concorrer ao mais alto nível. Por isso aí, nós temos que ter um serviço de alto nível para pessoas que exigem esse serviço com qualidade e por isso é que o pagam, mas todos os saldos que nós tivermos aí, para além de nos permitir criar emprego, permitam-nos garantir mais sustentabilidade à Fundação. A Fundação nasceu também com uma genética que a desafia a inventar soluções para problemas difíceis. E esse é um objetivo que nós temos desde o início dentro da instituição. E o caso do sem-abrigo é talvez das problemáticas mais difíceis que possam existir numa comunidade. E nós pensamos, já há vários anos, que as pessoas que tratam os sem-abrigo e lhes dão comida na rua ou que lhes permitem dar roupa quando eles têm frio, são pessoas muito bondosas, fazem um trabalho muito importante e que nos merecem todo o respeito e admiração. Mas pensamos que aquilo que deve ser feito com o sem-abrigo deve ser diferente. Deve ser na ideia de que aquilo são pessoas, que elas são pessoas como nós, as pessoas sem-abrigo, e que nós temos de tentar a sua inclusão e dar-lhes dignidade. E aí não basta darmos, como nós damos a um animal, comida e um teto. Comida e um teto é fundamental, mas depois temos que fazer mais, temos que fazer com que aquelas pessoas adotem comportamentos e nós possamos permitir que eles sejam incluídos em trabalhos e na nossa comunidade. Para nós o ideal é provocar Coimbra no sentido de dizer que é possível ter Coimbra sem abrigo zero. E nesse sentido, nós, com respeito por todas as organizações que já trabalham nesta área, pensámos que tínhamos essa obrigação de desafiar quer as pessoas sem abrigo, quer as organizações do Estado, quer as organizações sem fins lucrativos, para um patamar mais elevado, que tem a ver com a dignidade humana. Fomos inovando ao longo do tempo. Falei há bocado, logo na perspectiva inicial. Convívio intergerações, crianças e idosos todos no mesmo espaço. Segundo, a inclusão de pessoas com deficiência e doença mental. E eu recordo que as pessoas com doença mental, ainda há pouco tempo, tinham que estar em asilos psiquiátricos fechados, isolados completamente da sociedade. E nós inovámos muito nestas áreas, mas para além disso, a primeira residência para doentes de Alzheimer feita em Portugal, fomos nós que a fizemos. Era tradição em Portugal apoiar as crianças, mas ter um lar para meninas e um lar para rapazes. E nós criámos um lar para rapazes e raparigas para responder às necessidades de irmãos e não fazer uma situação de pobreza em que eles já ficam sem os pais, dizemos ainda por cima a uma rapariga, tu vais para o pé das meninas e o rapaz vai para o outro lado, para o pé dos rapazes. E criámos um lar, residência fraternidade, para apoiar os dois. Mas depois pensámos assim, então e a mãe que está por trás, muitas vezes perde estas crianças, e criámos a residência Cruz Branca, onde recebemos as mulheres grávidas ou as mulheres com filhos em situação de pobreza extrema e que nós damos apoio durante um tempo para ela reabilitar a sua vida e não ser separada dos seus filhos e poder ter a sua gravidez até termo com sucesso e poder ter um bebê. Outras áreas em que inovámos, por exemplo, na equitação adaptada e na hipoterapia. Nós fomos a primeira instituição em Portugal a trabalhar estas áreas e por isso é que, quando foi nos Jogos Paralímpicos de Atenas, fomos
representámos Portugal nesses Jogos Paralímpicos, porque descobrimos que era possível fazer equitação adaptada e utilizar os cavalos para a hipoterapia. É evidente que nunca mais no futuro nós representaremos Portugal, porque depois dessa altura, muitas outras organizações com muito mais poder económico, na Grande Lisboa, em Cascais ou em Oeiras, passaram a ter centros hípicos a dedicar-se a esta área. Nós não podemos andar a concorrer à equitação porque é um desporto muito caro, mas os primeiros que descobriram esse aspecto fomos nós. Quando criámos a primeira residência para idosos, a Segurança Social tinha nos regulamentos: os lares de idosos não podem receber pessoas acamadas nem demenciadas, que são os que mais necessitavam, e que o Estado pagava, não é? Para receber, no fundo, pessoas quase saudáveis, embora idosas, deixando os demenciados ou acamados ao seu destino. E nós criámos um lar exatamente em que a prioridade foi receber acamados ou receber demenciados, violando o regulamento da Segurança Social. O outro foi também na Justiça Social, que falámos há bocado. Nós, no infantário, era tradição que haviam pessoas, nomeadamente aqueles que tinham alguns negócios, que pagavam pouco IRS e que por isso estavam quase gratuitamente os seus filhos no infantário. E nós obrigámos a uma avaliação muito objetiva que não tinha a ver só com o IRS, mas com o status da família. E começámos a fazer, como uma auditoria, aquilo que era a família, não ao seu IRS só, e se o indivíduo, a família, tinha bons carros, bons andares, é evidente que não podia viver com o salário mínimo e passámos a cobrar mais de acordo com aquilo que nos parecia ser certo. E isso também foi uma provocação que na altura chocou a Segurança Social, que não estava preparada para isso. Chegámos a ter uma investigação sobre isso, mas depois deram-nos razão. Em Portugal, os refugiados estavam vistos só para Lisboa, através de duas organizações, os jesuítas e o Centro Português para Refugiados. E nós considerámos que era um erro isso que estava a ser feito, porque numa grande cidade, como é o caso de Lisboa, se nós recebermos muitos refugiados e os localizarmos todos em Lisboa, vamos ter um problema social a prazo, como acontece na generalidade das grandes capitais europeias. Por isso, Portugal, na nossa opinião, tem uma obrigação moral, em termos de humanismo, de receber refugiados, mas deve ter uma política de os não juntar em guetos, mas os distribuir ao longo do território e até em muitas zonas que estão necessitadas de população e que apareçam novas crianças. E nós desafiámos o Estado, nessa fase, a que permitisse que nós pudéssemos receber refugiados fora da Grande Lisboa. A primeira vez que o recebemos foi em Penela, acabou por ter algum sucesso, transformou-se numa ideia nacional partilhada por muitas outras organizações e hoje vemos que, felizmente, em Portugal, quando recebemos refugiados, eles já não vão todos para Lisboa ou eventualmente para o Porto e estão a ser relativamente bem distribuídos por todo o território, onde aí não há esse problema de se criarem guetos e se criarem clivagens sociais e culturais. Há pessoas que têm uma crise na vida e se nós os apoiarmos nesse período crítico, depois podem ser completamente livres para partirem e realizarem-se em qualquer outro ponto. Mas há muitos outros que nós apoiamos, particularmente em crianças e jovens e em mães, que já são pessoas pobres e estão em situações de pobreza porque eles próprios também já têm algumas especificidades e já têm algumas dificuldades comportamentais ou de saúde que, no fundo, os conduzem a essa situação de estar em situação de necessidade. E esses vão precisar de ajuda toda a vida. Nós temos dois aspectos importantes a esse nível. Um deles é sensibilizar as pessoas para as questões ambientais. E o Parque Biológico, no fundo, é a promoção da paixão das pessoas pela natureza e a promoção da biofilia, do gosto das pessoas pelos outros animais e compreender que os outros animais, sendo diferentes de nós, são vida como nós, que nos merecem respeito e que os temos de tratar com a dignidade adequada à sua qualidade de animais. O outro aspecto prende-se com aquilo que são os valores culturais do meio em que nós vivemos. Há valores que se vão perdendo e nessa medida nós desencadeámos dois projetos. Um deles que é o projeto de artes e ofícios tradicionais, em que recuperamos uma série de profissões antigas, que vêm desde a Idade Média ou até antes,
e onde temos pessoas fundamentalmente com deficiência ou doença mental a trabalhar, no sentido de manter vivas essas artes e ofícios tradicionais, mas também conseguir que essas pessoas trabalham, produzam produtos que depois nós vendemos e contribuem para a sustentabilidade. O outro também na área da gastronomia, em que recuperamos o Museu da Chanfana e com aquilo que importa a esse nível também ser recuperado. Por isso é todo um trabalho de recuperação, convivendo com aquilo que é o nosso ambiente, que é importante, tal como é com o museu, o espaço da mente, em que no fundo aí é o museu, tal como o da Tanoria, na ideia do museu morto, em que mostramos peças, em todo caso em que juntamos uma narrativa interessante, nomeadamente que se prende com a liberdade. São 3 valores de civilização ocidental que são muito associados à Revolução Francesa. Mas estão para além disso. Nós, no espaço da mente, salientamos fundamentalmente a liberdade. No Parque Biológico, a igualdade. E no Templo, a ideia da fraternidade. No Parque Biológico, a igualdade porquê? Porque nos chama a atenção de que nós temos vida igual à vida dos outros animais. E que a vida que surgiu naqueles animais é que depois evoluiu para nós, se tornou diferente, mas é a mesma vida que existe no planeta Terra. E o espaço da mente tem a ver com esta evolução, porque a determinada altura este animal evoluiu, começou a utilizar as mãos, como estou a fazer, e tornou-se no hábilis, e o hábilis começou a fazer crescer uma mente e começou a descobrir objetos e a fazer objetos que tornassem a sua vida mais competitiva relativamente ao meio e em relação aos outros animais. Mas ele só pôde fazer isso porque usou da liberdade absoluta para usar as mãos, para inventar um cérebro e uma mente e começar a descobrir objetos. Se houvesse algum ditador que dissesse não podes descobrir ou não podes inventar, nós estaríamos no plano A dos animais. E por isso aqui a liberdade é um conceito fundamental naquilo que é a inovação de uma sociedade. Mas depois este hábitos evoluiu para sapiens e quando evoluiu para sapiens começa a dizer, mas o que é que eu ando aqui a fazer? E para onde é que eu vou depois de morto? E eu tenho alma ou não tenho alma? E quando começa a fazer estas interrogações, começou a pensar que tem um dever de fraternidade para com os outros, um dever de bondade para com os outros. E estas interrogações levaram-nos a construir o templo ecuménico, porque, a haver Deus, não haverão seguramente muitos deuses, nem eles serão concorrentes entre eles. E a nossa ideia foi chamar a atenção de todos os crentes, com a liberdade de crer ou a liberdade de não crer, que todos podem ter a tolerância para com o outro e o respeito para quem pensa diferente. E o templo ecuménico é, no fundo, uma homenagem ao homem nessa percepção. O templo ecuménico é um símbolo da paz, por isso é que nós lançámos a primeira pedra no 11 de setembro e a inauguração no 11 de setembro a seguir, numa homenagem a todas as pessoas que foram vítimas ao longo de séculos do fundamentalismo e do sectarismo. Nós editámos um livro com 24 campeões. São pessoas com nível elevado de deficiência, alguns que se tivessem que viver sozinhos morreriam, porque não eram capazes de sobreviver nas suas necessidades básicas diárias, como levantarem-se, lavarem, comerem ou fazerem comida, mas que nós demos formação adequada a que eles sejam excelentes profissionais dentro da Fundação. E nós escrevemos esse livro primeiro para eles perceberem que são importantes dentro da instituição e que são de facto campeões, e por outro lado para nós, que muitas vezes temos dias menos bons e estamos um bocadinho tristes e às vezes sentimos-nos um bocadinho infelizes, e ao lermos esta biografia destas pessoas percebemos que somos uns sortudos e que se eles deram a volta e conseguem ser felizes, nós, por maioria da razão, temos que ser felizes.
Bem, neste momento temos um plano estratégico há vários anos, que passam por desenvolver alguns projetos em Miranda do Corvo e em Coimbra, em larga medida. Neste momento temos vários projetos em Coimbra e também temos projetos para o Fundão. E são esses que neste momento nós temos perspectivados no sentido de um crescimento, mas que seja um crescimento sustentável e cada vez mais menos dependentes do Estado e da União Europeia e com maior capacidade dela própria, com perfeita liberdade e autonomia, desenvolver projetos e desenvolver a região e o país. Não é obra do Magalhães. O Magalhães é um tipo que tem uma ideia muito grande, que a terá altura à venda e a publicita e que depois, passados uns anos, se descobre que ele não fez nada. Isso é que é megalomania, não é? No nosso caso, nós nunca anunciamos nenhum projeto, nem noticiamos nenhuma intenção para as quais não tínhamos quase a certeza absoluta que as vamos concretizar. Mas quando nós dissermos que temos um objetivo, que vamos realizar um projeto e temos essa intenção, pode demorar, mas as pessoas podem ter quase a certeza absoluta que nós a faremos, mesmo que nos boicotem de forma perfeitamente irracional, como já aconteceu.